Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é a Tatiana. Olá. E o Eric. Olá. E o Eric vai nos acompanhar nessa temporada, como eu já tinha dito no episódio anterior, falando de além-mar, né? Terras portuguesas. Esse podcast é vinculado ao Fotografa, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, sediado no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. Falamos desde o Rio Grande do Sul. E ele é o nosso canal direto com a comunidade em geral para compartilhar discussões pertinentes aos nossos estudos, focados nas imagens e seus imaginários. Nesta temporada, as discussões se inspiram no livro Em Louvor da Sombra, de Junichiro Tanizaki. No primeiro episódio, nós conversamos sobre o livro especificamente para dar aos ouvintes uma visão geral, né, da abordagem do autor. Então, nesse sentido, se não escutaram, né, caso não tenham escutado o primeiro episódio, recomendo que escutem para conhecer melhor o livro. Tanizaki reflete sobre a disputa que se estabelece no Japão nas primeiras décadas do século XX entre a tradição e a modernidade, metaforicamente representada pelo autor no embate entre a luz e a sombra, o contraste entre o claro e o escuro. Neste episódio, para aprofundar alguns pontos da discussão, nós focaremos no expressionismo alemão, no cinema, através de alguns exemplos de filmes do movimento e também de relações estabelecidas com produções mais atuais e outras áreas de influência. O movimento expressionista nas artes despontou primeiro na poesia e na pintura, no início do século XX, na esteira das rupturas instauradas pelo impressionismo no final do século XIX. Ele também influencia o teatro e a arquitetura, chegando ao cinema, em especial no pós-Primeira Guerra Mundial. Em geral, o expressionismo buscou representações subjetivas do mundo, capazes de revelar as angústias da existência humana, explorando as relações entre arte e sociedade. E o expressionismo alemão no cinema tem as suas especificidades. Mas, para falar sobre isso, mais especificamente, eu vou convidar a Tatiana. Então, antes de entrar no expressionismo alemão, gostaria só de mencionar assim, que alguns filmes no período anterior à Primeira Guerra já apresentavam questões que estariam presentes até de forma mais intensa nos filmes do pós-Primeira Guerra. Aí eu trago uma autora, a Laura Canepa, que ela tem um texto muito bom sobre o expressionismo alemão, que a gente vai colocar nas notas, que ela vai mencionar alguns elementos. Por exemplo, o diálogo com o gótico, efeitos aí dramáticos de sombra e luz, que é o tema principal aí, e a presença de vilões sobrenaturais. Um dos exemplos desses filmes, que é um filme que é bastante citado, é O Estudante de Praga, de 1913, que vai marcar a carreira do Paul Wegener no cinema, o começo, né? É uma história com elementos fantásticos que seria muito comum aí no pós-1920. Para a autora Lotte Eisner, ela tem um livro que é bem canônico nos estudos do expressionismo alemão, que é o A Tela Demoníaca. Ela vai dizer que O Estudante de Praga é quando os alemães compreenderam imediatamente que o cinema pode se tornar o médium por excelência de sua angústia romântica. Então, ela destaca a importância desse filme anterior, aí, bem 1913, a guerra começou em 14, para o cinema do país. Segundo o Bordeaux, ele vai dizer, então, que nesse período do pós-Primeira Guerra, o expressionismo é uma dos filmes que marcaram
aí a década de 20, mas não só. Então, ele destaca alguns outros filmes e autores também, como, por exemplo, os filmes históricos, muito marcado pelo diretor Ernest Lubitsch, filmes como Ana Bolena e Madame du Barry, o Lubitsch sendo aí o primeiro diretor a ir para os Estados Unidos. Assim como os filmes Kammerspiel, eu não sei, meu alemão é péssimo, então vai ter muito erro de pronúncia. Eu peguei uma tradução que seria drama de câmara, seria derivado do teatro do Max Reinhardt, que é uma grande influência aí, o teatro do Reinhardt, para os filmes que viriam aí depois do pós-Primeira Guerra Mundial. Inclusive, alguns atores que vieram do teatro iriam marcar aí esse período do cinema. Citando aí o Conrad Veidt, que está no Dr. Caligari, e o Emil Jannings. E esse Kammerspiel para o teatro, a ideia eram dramas íntimos para audiências pequenas. Segundo Bordel, poucos filmes Kammerspiel foram produzidos. Eles se identificariam como dramas psicológicos, normalmente com finais não felizes, e com ambientação claustrofóbica, aí também emprestando elementos do próprio expressionismo. E um dos mais conhecidos aí para citar seria o A Última Gargalhada do Murnau, de 1924. E um roteirista expoente desse estilo é o Karl Mayer, que foi um dos roteiristas do Caligari. Então, só mencionando porque, por mais que sejam expressões um pouco diferentes, elas também se cruzam aí com alguns atores, alguns autores. Então, achei importante trazer. Então, o expressionismo é marca dessa mudança política que a Alemanha estava passando no pós-Primeira Guerra, aí pensando na questão da República de Weimar. E os autores, então, como Bordel, consideram que o marco inicial do expressionismo é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do diretor Robert Wiene. E o último seria o Metrópolis, do Fritz Lang, de 27. O Caligari vai ser, então, essa obra que vai inspirar muitos filmes que vão vir depois, posteriormente, no período. E aí a Canepa cita algumas influências da questão da expressividade dos cenários, a questão da luz e a morbidez dos temas que são explorados nesses filmes. Citando alguns, o Golem, do Paul Wegener, de 1920, Nosferatu, de 22, e Fantasma, de 22, do Murnau, A Morte Cansada, de 21, e Dr. Mabuse, de 22, do Lang, Genuine, de 20, Raskolnikov, de 23, do Wiene, Da Aurora à Meia-Noite, do Karl Martin, e O Gabinete das Figuras de Cera, de 24, do Paul Leni. Então, trago novamente o texto da Laura Kahneman, que ela destaca 3 pontos. A questão da composição, seria aí cenografia, fotografia, mise-en-scène, as temáticas recorrentes e a estrutura narrativa, a maneira que as histórias, então, eram contadas e como essa história era organizada. Então, destacando o uso da luz, então, muito contraste entre luz e sombra, a expressividade de cenários e atuações, causado exatamente por essa luz. Aí, no caso dos atores, tu tem essa luz que vem de baixo, uma luz que ilumina o lado do rosto do ator, elementos decorativos de cena e a representação da arquitetura. Todos esses elementos juntos podem ser utilizados nesses filmes para expressar questões emocionais. A Lotte Eisner, inclusive, ela traz a ideia de que o cenário é um elemento dramatúrgico muito importante nesses filmes. Então, tu também tem uso de corredores, escadas, ambientes claustrofóbicos marcados por sombras, para exatamente representar esse universo que os personagens estão habitando, universos fantásticos ou não. Inclusive, tu tem aí cidades inteiras representadas dessa maneira, como o gueto judaico no filme O Golem, de Wegener, né? Então, aí a questão da deformação das linhas e essa paisagem representando um mundo estável e repleto de ameaças. Isso é muito interessante, seria muito simbólico, né? Com certeza. E, com certeza, o exemplo mais direto de todos esses pontos mencionados é o Caligari. Alguns filmes vão diferenciar, com diretores apresentando estilos bem diversos. O próprio Murnau mesmo é muito diferente da proposta do Wiene. Mas eu acho importante também trazer que esse expressionismo ela vai se dar também na corporalidade do ator
e como ele se mexe em cena, também o uso de maquiagem muito pesada. O Bordel destaca que é uma atuação mais exagerada do que nos filmes mudos do período, para também combinar com o cenário, né? Então, ele ressalta essa composição que une cenário, figurino, ator, luz, mais essas distorções de simetria, exageros e justaposição de formas similares. Para quem viu o Caligari, aquela cena do Cesare e no meio das árvores, né? Então, a movimento do corpo dele... A cena antes dele morrer, né? A cena é muito similar, a posição do corpo dele é muito similar com as árvores desenhadas no... Sim, principalmente cenário, porque né? O ator também muito magro, com as pernas Exatamente. muito longas. Então, esse tipo de combinação, de ator, cenário, tudo isso é muito presente, né? E, claro, o Caligari sendo um desses exemplos mais, né, citados para quando a gente vai pensar essas características do expressionismo. Então, como eu citei o Murnau, se a gente vê o filme como o Nosferatu já foi quase inteiramente gravado em locação. Ele já tem atuações que não pesam nesse exagero. E também as paisagens são... né, ele usa muito bem as paisagens para trabalhar esse universo de horror, essa sinfonia de horror que ele nos conta sobre aquele ser. Mas o que destoa exatamente é a atuação, que seria a atuação expressionista, a atuação do Max Schreck, acho que eu não sei falar, exatamente para dizer que aquele ser destoa de todas aquelas pessoas. Então, é muito interessante isso, porque ele está nos mostrando na própria atuação dele o quanto ele não é natural, o quanto ele é sobrenatural, e o quanto ele é uma ameaça para a normalidade daquela cidade, né? Então, eu acho isso muito interessante. E eu acho que ele faz também isso um pouco no filme do Fausto, em que o Emil Jannings, ele também traz esse exagero na performance dele exatamente para representar toda a ameaça que ele causa, não só na vida do Fausto, mas de todas as pessoas com quem ele, né, no mundo inteiro, né? Então, eu acho interessante. E pensar também que o Murnau, aí uma outra influência da pintura, ele é muito influenciado pela pintura romântica, né? Então é um outro elemento interessante. Bom, citando mais algumas influências, brevemente, que já estou falando muito, literatura do século XIX, pensando em adaptações diretas do próprio Fausto, Nosferatu, ambas do Murnau, a predileção pelo fantástico, a tradição romântica e a presença de vilões e monstros. Então, acho que, por uma referência final, pensar num livro que eu li esse ano, que eu gostei bastante, do Scott Poole, chamado Wasteland. Ele vai falar da influência dos horrores da Primeira Guerra nessa arte que vai vir posterior. Então, ele vai falar não só aí cinema, mas artes visuais, como também literatura. No mundo das artes. No mundo das artes. A exploração de temas mórbidos, a questão do trauma, o luto, isso tudo apresentado de diversas formas, né? O que ele vai dizer é que nada se comparou até o momento, né? Que aí a gente veria um horror pior, mas até aquele momento nada tinha se comparado ao horror causado pela Primeira Guerra. E aí eu faço uma citação que eu achei bem interessante, uma tradução livre no livro desse livro. Ele vai dizer: filmes de horror e fantasias são mais do que um espelho de nossas ansiedades. Eles têm uma história que se entrelaça com a tristeza do mundo e com o medo que essa tristeza provoca. Eu gostei muito dessa fala. E aí eu acho que também ressaltar que essa questão de pensar esses filmes e essa arte no contexto histórico também é trazida pela Lotte Eisner, e ela diz: para a alma torturada da Alemanha de então, tais filmes, repletos de evocações fúnebres, de horrores, de uma atmosfera de pesadelo, pareciam um reflexo de sua imagem desfigurada. Então, isso é importante ao discutir, principalmente essas questões formais, pensando que elas também estão refletindo temas muito caros à sociedade do período, angústias, medos, né? E que eles são explorados muito bem por esses cineastas. Então, por enquanto, já falei demais. Então, dando sequência, eu quero ressaltar
a diferença no entendimento da sombra para Tanizaki e como ela é explorada no cinema expressionista alemão. No caso do escritor, ele tece uma crítica à luz e, portanto, um elogio à sombra, né? Como o próprio título do livro já indica. E ele faz essa crítica à luz por ela ser reveladora, excessivamente reveladora, mostrando o mundo em seus mínimos detalhes e, diferente da sombra, a luz não aciona a imaginação, não estimula o sonho. Então, na realidade, nós temos em ambos os filmes, tanto no livro do Tanizaki, nós temos uma crítica à modernidade e, de uma certa forma, nós também temos uma crítica a esse mundo no qual esses cineastas viviam e viam se delinear determinadas situações. No entanto, para a sombra é algo positivo, que estimula a imaginação, que estimula o sonho. Para os cineastas do expressionismo alemão, na realidade, das sombras pode surgir o mal, geralmente surge o mal, né? Então, só destacando que no livro, o Tanizaki tem várias passagens onde ele afirma categoricamente a sombra para favorecer o belo. Então, são diferentes concepções sobre o uso dessa relação entre luz e sombra. Acho que isso é importante de destacar. E lembrando assim que o gótico, que é uma das influências, né, do expressionismo alemão, trabalha muito a questão dos medos da sociedade. Então, Exato. O que vem da sombra é muito a questão dessas angústias, essa ansiedade das pessoas representados através de monstruosidades, fantasmas, não sei. Enfim, então isso é interessante pensar, né? Que o que vem da sombra, até porque a sombra representa o desconhecido, né? Exato. Então, agora, para o Tanizaki, não. Não. E aí podemos pensar cultura oriental e cultura ocidental, de uma certa forma. Pontos de vista diferentes. É que eu acho que essa relação da luz e sombra, da sombra representar o desconhecido, o mal, ela é muito ocidental, né? Pois é, eu não entendo muito de cultura oriental, nem japonesa. Mas, assim, em termos de cultura ocidental, para mim é muito... Isso assim, é muito claro, isso né? É muito claro. Nós, exatamente. A cultura oriental, pelo menos a partir do que nós conhecemos do pensamento do Tanizaki, a sombra é algo positivo. Bom... Sim, sim. Quer dizer, alguma coisa? Fala aí. Só ter o pitaco aqui. Falando dessa questão do imaginário, né, do criativo, é interessante pensar, fazer um paralelo com o Méliès, né, que está vindo lá antes, né, da guerra e depois, né. Então, antes o cinema era um cinema também de imaginação, mas muito mais ligado ao poético, ao lúdico. E aí depois, o pós-guerra, não, é uma coisa mais de terror, de filme, de assombração. Isso é bem interessante de você ver essa mudança do jeito de ver o mundo, né, que uma guerra faz, né? A guerra chega ali e quebrou o próprio uso do instrumento, né? O uso da linguagem, da câmera de filmar. Eu não consigo... Mesmo sendo a mesma coisa, né? Sendo irreal. Né? Eu não consigo deixar de pensar no Walter Benjamin. E a questão do narrador. Depois da guerra, quem volta da guerra não quer narrar a sua história, né? Porque a sua história é uma história de dor. Então, é pensar o impacto desses eventos na produção, né? Inclusive na produção artística. No episódio anterior, eu tinha dito que todos os episódios dessa temporada nós íamos extrair uma pequena citação para balizar a nossa discussão, né, da temporada. Então,
Para a nossa discussão de hoje, separamos uma citação da página 27 do livro do Tanizaki, né, pelo menos da nossa edição, que diz assim, as palavras dele. E um dia, impossível não seria, talvez viéssemos a descobrir, em lento e cuidadoso progresso, substitutos para os trens, os aviões e os rádios atuais. Inventos não mais tomados de empréstimo de outras civilizações, e sim modernas conveniências realmente adequadas ao nosso modo de vida. Modo de vida japonês, né? Entendam. Exemplo disso é o cinema. O sombreamento e o matizado das fitas americanas diferem dos das francesas e alemãs. Ou seja, mesmo desconsiderando enredos ou modos de atuar, as nacionalidades diferentes manifestam-se de algum modo na imagem fotográfica. Se fitas que usaram o mesmo tipo de filme, filmadora e química produzem tanta diferença, imagine o que não faria uma tecnologia fotográfica própria, só nossa, adequada à nossa pele, feições, tempo e clima. E essa citação do Tanizaki, eu já abro para discussão agora, de forma ampla. Eu só queria ressaltar que essa fala do Tanizaki me lembrou a questão dos programas de reconhecimento das câmeras que estão sendo colocadas no espaço urbano, que não são pensadas para a pele negra e que muitas vezes reconhecem as pessoas como se fossem um grupo geral de fisionomia e não identificam quem são efetivamente as pessoas. Eu acho que, de uma certa forma, a fala do Tanizaki remete, né, a essa padronização, e ele, com a sombra, ele reivindica uma marca mesmo. Eu só queria completar. O autor, o Richard Dyer, ele tem um livro muito bom chamado White, e ele vai dizer nele, uma das coisas, entre tantas, que a iluminação no cinema, pensando aí principalmente, que ele está falando ali do início do século, mas eu não entendo, atualmente eu não sei como está, mas no início do século ele vai dizer que ela não é pensada para o negro, para a pele negra. Então, isso é uma questão interessante. E uma outra coisa é que a Lotte Eisner, para complementar a fala do Tanizaki falando do cinema, ela vai dizer que a sombra é um atributo tipicamente germânico. Então, ela vai dizer como essa sombra, essa escuridão, ela faz parte da cultura germânica. Do imaginário germânico. Do imaginário germânico. Então, aí, refletindo aí nessa expressão desse cinema do pós-Primeira Guerra. Então, eu achei interessante que colou bem, assim. Exatamente. Esse trecho do livro é fantástico, né? Primeiro que ele dá a impressão que ele está dando uma visão de futuro, uma visão, né? Parece que ele está enxergando algo que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que a pele negra não é captada por algumas câmeras, a gente hoje tem no celular uma quantidade absurda de filtros que a gente pode colocar de acordo com sua pele, seu tamanho, a quantidade de luz que você conseguiu entrar, se não entrou. Todo mundo virou grandes fotógrafos. Né? A fotografia ao mesmo tempo massificou e está todo mundo igual e as imagens são iguais. Hoje as imagens quase todas são na vertical, né? Ninguém mais tira foto horizontal. Né? O plano também ficou massificado. Então, é curioso ler esse trecho dele. E o que mais chama atenção nesse trecho é a primeira parte, que ele fala que americano, o cinema americano, o cinema francês, o cinema japonês, com a mesma máquina,
com a mesma luz, ou seja, do mundo, mas faz um trabalho, uma linguagem diferente, um jeito de contar diferente. Mesmo, independente da história, o jeito de se mostrar em termos de imagem é diferente. Até hoje eu ainda consigo enxergar diferenças entre o cinema francês, o cinema alemão, o cinema português, o brasileiro, o americano, eu ainda consigo. Menos, bem menos. Eu acho que hoje, até os diretores viajarem, você vê alemão fazendo filme americano, mexicano nem se diga, né? O cinema americano, os melhores diretores hoje praticamente são todos mexicanos. Então, assim, há uma mistura em termos de imagem, né? Agora, eu vou voltar a muita coisa agora, né? Eu demorei para começar a falar. É engraçado essa coisa que estava falando do primeiro filme e do último, né? Eu tenho um carinho especial pelo último, né? Que dizem ser o último, que é o Metrópole, que eu sou arquiteto. Metrópole é tipo assim, todo arquiteto vê no primeiro ao último dia de aula, você está vendo Metrópole. Acho que todos os professores passam Metrópole. Porque o filme é fantástico. O filme é simplesmente fantástico de todos os quesitos, todos. Luz, interpretação, a ideia de cidade, a ideia de futuro, todo o cinema depois busca nesse filme. O Doutor é a mesma coisa, Cagliari é a mesma coisa, é um filme fantástico. E eu vejo assim como o primeiro filme que foi absurdamente bom e o último filme que foi absurdamente bom. E aí eles datam, assim, esse é o período. Mas depois disso teve muito filme, antes disso teve muito filme. Mas precisa se datar, né? A gente trabalha com o tempo. Então é isso, né? E é engraçado, né? Agora, aproveitar que eu usei a palavra tempo, né? O tempo desses filmes também são meio malucos, né? Você não sabe se está indo, se está vindo, se está voltando, quanto tempo passou. Isso é uma das características bem interessantes dos filmes do expressionismo. Agora, falando de sombra, é curioso, só para ver a valorização ocidental da luz, né? O Appiah, que é da vanguarda do teatro, ele usa um termo, né, que todo mundo usa hoje, que ele diz que a luz é viva. Isso é dele. Ele falou que a luz é viva e ela é sensível ao movimento, né? O Appiah ele vem um pouco antes das vanguardas do cinema alemão, mas ele influencia absurdamente. Antes da vanguarda, né, antes da eletricidade, a eletricidade muda tudo, essa é que é a verdade, no teatro. Então, antes da eletricidade, o teatro era feito com gás e era limitado, né, ao realismo, ao naturalismo. Então, ali estava no ápice do naturalismo, eram painéis pintados no fundo e móveis realistas na frente. As pessoas interpretavam realismo. Parecia mais, imagino, uma novela, eu nunca vi, mas imagino que parecia uma novela. Quando a eletricidade vem, o Appiah muda tudo. E isso é muito importante, porque influencia muito o expressionismo do cinema depois. Porque a luz proporciona o ritmo, proporciona o movimento, proporciona a mudança de cenário, né? A mudança do blackout, a mudança de tudo. Toda a linguagem do teatral muda com o advento da luz e com as vanguardas, que é o Appiah, o Sr. Greg, o Meyerhold e o Svoboda. Né? Então, ali, a galera da Suíça, Alemanha, República Tcheca, esse pessoal ali. Aquele pessoal que é o mesmo do expressionismo, dos filmes. E é curioso toda essa linguagem de estetização do espaço, de movimentos exagerados, do texto e do corpo não dizerem a mesma coisa. E às vezes o cara está falando uma cena de amor com raiva, às vezes o corpo está em movimento e ele está calmo. Não tem uma lógica, porque a questão da distorção, né? A distorção não está só no visual, a distorção está em tudo. Está na fala, está no gesto, está na maquiagem, é tudo distorcido. É uma realidade distorcida. E isso vem muito do teatro. O teatro faz muito isso, né? A maquiagem eu nem não preciso dizer, né? Aquela maquiagem exagerada que é tão necessária no teatro para as pessoas poderem ver o rosto, poder ver a boca, poder... Até hoje, se você vê um teatro filmado, é meio estranho, assim, é meio
né? Você acha tudo exagerado, porque é necessário as pessoas usarem aquele tipo de maquiagem. Então, é bem interessante você ver esse caminho das coisas, né? Do teatro para o cinema. Porque eu acho isso completamente lógico, né? Onde é que o cinema, que está ali nos seus 20 Concordo anos, contigo. jovem, ele vai buscar onde, né? Ele vai No buscar teatro? onde tem movimento, fora, né? No teatro. Assim como as primeiras fotografias, né? Muito a ver com paisagem, essa coisa Exato. toda. Depois que as pessoas falam, não, peraí, mas isso, eu posso pirar nisso, né? Eu tenho liberdade. No teatro foi a luz que deu essa liberdade. Aí o teatro também não precisa mais daquele espaço. Depois, com o tempo, eles vão perceber que não precisam mais nem do espaço, porque a luz tem em todo lugar. Então, eu posso carregar, posso colocar um fio e levar para qualquer lugar. Então, isso tudo começa com a Apia, que Suga é um cara que entendia muito de luz, né? Ele tem todo um trabalho em cima de encenação do Wagner. Então, que nada mais alemão, né? E mesmo depois é engraçado, né? Porque o expressionismo depois é negado, né? É colocado Exatamente. uma coisa inferior, né? Mas essa exploração de luz é o que ele usa muito. O Greg ainda usa muita pintura, e isso é muito interessante, porque o Dr. Cagliari é todo pintado, né? A luz, painéis de madeira pintado, né? O cenário dele todo. A luz, Nós, muito de luz e de sombra é feito com pintura. isso, nós reassistimos ontem o Dr. Caligari, e assim, claro, todo o cenário do filme chama atenção, como tu estás falando. A distorção das formas, aquela cidade que parece uma cidade toda tortuosa, o trailer do Dr. Caligari, a janela é uma coisa toda. É tudo muito interessante, as portas do hospício. Mas me chamou a atenção que já no final, quando o personagem principal, não me lembro o nome dele, é internado. Primeiro é internado na história. Bom, não estamos dando spoiler. Não, spoiler de 100 anos. Pode ser. 100 anos. Quando o doutor Caligari é internado, já nos chamou a atenção o cenário. Aí depois, quando ele não é internado. Não, no sonho dele, no início e depois o outro é internado. Plot twist. Isso, tem plot twist. Mas o que me chamou a atenção, que eu ainda comentei com a Tati, foram umas formas, uns desenhos que apareciam nos painéis, nas paredes. E agora, eu lendo sobre a arquitetura expressionista, diz que uma das características da arquitetura expressionista são formas biomórficas. E essas formas biomórficas, elas estão desenhadas nas paredes do hospício. Então, fantástico essa ligação direta, né? A ligação com a arquitetura também é forte. Aí Muito a gente está aí no período em que da Torre Einstein, né? Que é uma torre, depois as pessoas procurem, do Erich Mendel, na Alemanha também, que é uma torre, parece uma nave espacial, parece que saiu do filme do Flash Gordon. E, ao mesmo tempo, os traços eram muito orgânicos, eram traços muito circulares, que tem muito ligado à natureza, na verdade, né? Sim, a inspiração na natureza é uma das características também, né? Era um meio termo, porque para alguns era bruto, né? Era pesado, né? E isso muito por causa da sombra, por causa da luz, né? A visão do que eu vejo assim do Appiah, né? Quando ele fala da luz, primeiro eu vejo um encantamento com algo que acabou de aparecer, que deve ter sido algo fantástico, né? Deve ter sido fantástico. E facilitou a vida também, né? Sim, mas o impressionante é que como a luz fez com que ele trabalhasse a sombra, entendeu? Não é a luz que dá o volume, é a sombra. Não é a luz que dá a profundidade, é a sombra.
E ele fala isso no trabalho, ele mostra isso. Então, na verdade, o que ele trabalha é com a sombra. É mais um, né? Porque todos os trabalhos que a gente vem falando de pessoas geniais é justamente pessoas que trabalham com a luz na sombra, mas a partir do zero, a partir do escuro, a partir do breu. Eu vejo muito isso no expressionismo, mesmo quando é pintado. Mesmo quando ele é pintado. É verdade. E é só ver, até a maquiagem mostra isso, né? O rosto, aquelas A maquiagem, na cena final da noiva, ela tá com uma maquiagem que chega a lembrar o teatro kabuki. Aquele Sim. branco com uma boquinha que é pintada como se fosse um coração. Sim, bem delicadinho. Fantasmagórico, assim. Mas quer ver uma que não. A robô. A robô não, a personagem do Metrópolis. A Maria. Ela é Maria. completamente clara. Ela é a própria luz. É verdade. Entendeu? A luz no meio daquela escuridão toda, né? Porque estão todos sempre escuros. O rosto dela brilha, né? Ela brilha, o personagem dela brilha. Toda hora, assim. As roupas são mais claras, o rosto mais claro. A Maria boa, né? Não a Maria. Isso, é boa. Isso é uma coisa bem comum de representação de ideal de feminilidade branca, né? Sim. E esse duo também, né? Que é outra característica dos filmes. Sim, total. Tanto que a personagem que é a mulher do Nosferatu, assim, tem toda aquela cena dela brincando com o gatinho, com a bolinha, assim, na janela e as florzinhas, assim, tem todo esse ideal, assim, de feminilidade pura e virginal, que é muito constante, assim, nesses filmes, assim. O Murnau chega a repetir quase uma cena do Nosferatu no Fausto. A mulher nesse sentido, a mulher também tá na janela, tá com as florzinhas, e aí vem aquela luz, assim, ela super bem iluminada, assim, tipo, ela pode até entrar nas sombras, mas ela não faz parte, assim. Não faz parte. Assim. Outra questão que eu quero destacar do Dr. Caligari, do gabinete, Dr. Caligari. Eu estou citando ele porque foi o filme que revemos ontem, né? No caso, o Nosferatu, eu assisti várias vezes, mas não tive já, né? Várias vezes na universidade, depois, mas não tive tempo de rever. O Golem, que é um filme que a Tatiana eu não conhecia, a Tatiana recomendou, eu confesso que não tive tempo de assistir. Eu li sobre o Golem, acho que ele traz uma discussão muito importante que podia depois dar uma pincelada. Eu assisti só o trailer, né, do Golem. Então, por isso que eu estou fixada mais no gabinete. Mas tem uma cena do hospício, quando ele chega no hospício e ele para no meio do hall, tem várias faixas pintadas, ele está centralmente colocado, e aí várias faixas que conduzem a diferentes portas. Eu olhei para aquilo e digo, Kafka em O Processo. Então, assim, é fantástico quando a gente começa a fazer análise de imagens e a pensar nas relações entre as linguagens artísticas e nas representações, como as discussões vão se reforçando de acordo, claro, com o interesse daquele momento histórico, né? Porque o Kafka está ali no Caligari, com uma discussão que eu acho... Mas o Golem, o Caligari, o Nosferatu faz parte, eu imagino, faz parte do universo dele, entendeu? Faz parte. Acredito, É impossível ele não... Eu fui a Praga, né, tive essa oportunidade, em 2011, foi quando eu tive interesse de ver o filme, porque Praga você vai para o bairro judeu, você compra camisa com Golem, tem Golem em todo lugar, entendeu?
Eu não sabia que era tão assim. Nem eu nem sabia, sabe, da existência. Na verdade, eu descobri do filme, né? Eu sabia que tinha um filme, mas eu nunca procurei saber. E quando eu vi, eu fui procurar saber do que se tratava, né? E aí tem o cemitério lá judaico, e tem todo um bairro judeu enorme, e aí as pessoas foram me te explicando, todo mundo sabe a história, todo mundo já viu o filme, todo mundo sabe a história, já viu todos os filmes, que tem 1000 remakes do filme. Eu acho Sim, que eu deve ser vi na internet. voltado porque é uma história é uma, como é que é o nome mesmo? Da história da cultura judaica. É uma Super, lenda, né? Uma espécie de uma lenda lenda, super folclore. Rabino que fez um golem para proteger os judeus. Entendeu? Da expulsão do gueto. É, é. Então, assim, mas essa história do golem já existia antes do filme na história judaica. Então, ela é uma história que permeia toda Sim, vem a sendo transmitida de geração para geração. a figura do golem faz parte do turismo da República Tcheca, de Praga em especial. Né? E Kafka's House, né, morou lá, então eu não imagino que ele não tenha Sido absorvido contaminado essas com coisas. tudo isso. E é muito legal quando a gente vê isso, sabe? Onde as pessoas vão pegar, entendeu? Onde vão ver. Poxa, eu não imagino que esses diretores não tenham visto um espetáculo do Appiah, não tenham visto um espetáculo do Greg. Eles são contemporâneos, são da mesma cidade, brincar de tomavam cerveja junto. Provavelmente tomavam cerveja junto. E muitos deles eram do teatro, né? Então é bem possível. Muito deles, praticamente os atores todos, né? Os produtores todos. O pessoal que pegou o cinema ali no começo era todos do teatro, do circo, era esse, né? Um grupo pequeno na época. Outro lugar, né? É Um muito grupo pequeno. pequeno, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, com certeza contaminavam-se com as Sim, inspirações e representações. Mas eu só sim, queria pontuar, assim, eu vou deixar nas notas, porque eu não lembro o nome do texto, para variar. Eu li um texto sobre o Golem especificamente, e ela vai apontar umas questões muito interessantes que eu, a primeira vez que vi, fiquei tão, assim, inebriada pela forma, achando aquele filme tão incrível, porque ele tem, assim, efeitos especiais muito interessantes. E aí, nesse primeiro ponto, o Golem era a terceira vez que Paul Wegener estava fazendo um filme sobre o Golem, era meio que uma obsessão dele. Essa foi a única cópia que sobreviveu. Mas ela aponta no texto que o filme é bastante antissemita. Então, por mais que ele tenha essa obsessão com o folclore judaico, a maneira como ele representou o próprio gueto, a maneira como ele representou os rabinos, tanto que tem uma cena, a cena em que ele está montando, que o golem ele é um ser de barro, ele é montado de barro. E aí, pelo menos nessa versão que o Paul Wegener conta. É praticamente um ritual, imageticamente lembra um ritual satânico. Assim. Tanto que existe uma cena muito similar que, para mim, o Murnau se inspirou no Fausto. Quando o Fausto chama o Mefisto, para mim, existe uma inspiração muito grande dessa cena específica do Golem. Então, a gente vê que, imageticamente, pelo menos para mim, assim, em termos de imagens ocidentais, me remeteu. O que já me parece um julgamento a partir do próprio Wegener em cima daquela sociedade. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que todo esse interior das casas, dos rabinos, é tudo muito sombrio. E quando ele vai apresentar o imperador assinando o documento para a expulsão dos judeus, não tem uma sombra. Então, assim, o momento em que ele está representando, né, aquele momento que seria de repressão, de maldade, né, para expulsar aquelas pessoas do lugar onde elas vivem, ele não apresenta uma cena tão sombria quanto os rabinos, a casa que normalmente tem muitas cenas dentro da casa do rabino principal, que é quem faz o golem. Então, isso me chamou a atenção, e esse texto que vai ser citado, ele traz muito esses elementos da cultura que eu não, até desses clichês de representação preconceituosos, estereótipos, né? Ela até
faz pontua estereótipos do judeu que aparecem nesse filme do Golem, né? Então, isso me chamou a atenção. Acho que vale a pena ver. Eu vi o filme com isso na cabeça e comecei a prestar atenção e fiquei, meu Deus. Nos ajuda a entender o momento posterior na Alemanha, né? Com a Alemanha nazista. Que é um sentimento que existia ali. Tem que contextualizar bem, né? Porque esses caras também não eram bem vistos pelo Estado alemão depois, né? Então, não sei, assim, não sei ao certo, né? Os filmes tratam muito isso, né? Quando tá, o Metrópole tem muito isso. Quando tá nos ricos é mais claro, é mais luz, mas quando vem para os pobres é mais sombrio, mais escuro, mais. O Metrópolis tem bem, como o Blade Runner, né? Que vem com Metrópole com tudo. Quando tá lá embaixo é escuro, breu, sujo. Quanto mais você sobe, mais claro fica, né? Acho que isso é um clichê de linguagem muito usado, né? Para representar o pobre, o rico, o que está na ruim, classes sociais, e que minha visão de futuro ruim, pessimista, me aponta para um mundo mais ou menos assim. Mas, assim... Desculpa, estou te cortando. Não, pode ir. Não, só pontuar assim que no caso tu falou do Metrópolis, a roteirista do Metrópolis era a esposa do Lang, né? E ela continuou na Alemanha nazista, enquanto Fritz Lang se mandou, acho que em 33, assim. E o meu problema com Metrópolis é muito o roteiro, assim. Eu acho aquele final horroroso, aquela conciliação, assim. Não tem que ter. Assim, não, as classes vão permanecer, não tem nada. Acontece toda aquela revolta para no final dizer, não, vocês continuam embaixo, né? O topo continua o topo, e aí eu sou o heróizinho ali, é o mediador. Acontece o pacto. É a visão pessimista, né, de um pós-guerra. Não dá para as pessoas. Os filmes todos têm uma visão, acabam meio assim, né? Eu não sei, talvez seja implicância minha sabendo o futuro da Thea, me esqueci o nome dela, que é a roteirista do Metrópolis, assim, que é a parte que eu menos gosto do filme, é o roteiro. Eu acho que visualmente o filme é um escândalo. Ele é visualmente fantástico. O roteiro é fraco. Não só dele, viu? O melhor de roteiro mesmo é o Nosferatu, porque o Nosferatu é feito em cima de um livro que é fantástico. O Nosferatu é o Nosferatu, né? Desde muito tempo. O livro fantástico. E o legal do Nosferatu é que o Nosferatu já traz luz mesmo, né? E a luz do Nosferatu é uma coisa à parte. A luz do Nosferatu, que é outra coisa também do teatro, que o Greg tinha muito, é que a luz passou a contar, fazer parte da dramaturgia. A luz também conta uma história. E outra coisa legal... Até então a luz não tinha esse caráter? A luz era só acompanhava, né? Só estava lá, só era um elemento. Um elemento, certo. Depois disso, a luz ela passa a ter ela passa a ser linguagem. A luz cênica passa a ser linguagem. E essa luz cênica também se refere ao cinema. E eu acho que o Nosferatu a gente consegue entender a história toda só vendo luz. Se tirar todo mundo ali e fechar só luz, eu acho que a história é bem contada. De tão bem utilizada que a luz é. Ela é muito, muito fantástica. E quando eu falo de luz, eu também estou falando da sombra, né? Claro. Da luz, né? E eu acho que tu fez esse mesmo tipo de comentário no Farol sobre a luz. Sim. Né? Mesma coisa. O uso de luz do farol é fantástico, é simplesmente fantástico, fantástico. E aí tem outros também, né? Outra coisa que eu fico imaginando, né, é que o farol é feito em preto e branco, né? Então ele tem muito dessa coisa do expressionismo, dessa coisa forte. Mas o expressionismo, eu fico imaginando, aí é viagem minha, assim, né? Eu tenho esse direito. Se o expressionismo tivesse cor, se fosse colorido, sabe? Se eles pudessem fazer um cinema colorido naquela época, eu acho que seria muito berrante, por causa dos quadros, entendeu? Por causa dos quadros. Concordo. Seria cor estourada, Technicolor. Eu acho que seria assim, Tim Burton. Exatamente, é verdade.
pegar muito lá. Vai Sim. pegar muito. Vai, O pega Tim mesmo. Burton, sim, com Tim certeza. Burton. Muito na maquiagem, mais. no figurino exagerado, no universo dele todo lá. A maquiagem do É o Caligari. no Alice, da rainha, é Sim, a boca da personagem do É. Caligari, do coração. é aquela pinguinha, Exato. que é uma boca japonesa, né? O pinguim Uma é boca o Caligari, né? O pinguim é o do Tim Burton, é o Caligari. É uma espécie de... Pinguinha é total, É total, o Caligari, exatamente. total. E a sombra, né? No Batman, no Batman que tem o pinguim, tem a sombra do pinguim assim, na parede. Sim, Meu Deus. exatamente, é verdade. Essa cena, na verdade, da sombra do Nosferatu, a gente vê ela no cinema assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque E é fantástico, né? a sombra te anuncia e te mostra, Sim. te revela o que está acontecendo, anuncia o perigo, né? E Anuncia dá algo uma, que vai uma dramaticidade que é acrescida de outros elementos, mas ela tem uma força por si só que Sim. acho que é um diferencial, por exemplo, no Batman do Tim Burton. É um filme Sim. que eu tenho que rever, né? A Tatiana não opina. Eu faço, olha, Não, mas é verdade isso. É a dramatização mesmo, causada pela sombra. Eu gosto do. Isso aí que tu falou da sombra, até te mencionei, a Laura Eisner vai dizer que a sombra se torna a imagem do destino, no caso, o destino sendo a morte, né? E aí tu tem esse uso da sombra no Caligari, no Nosferatu e o Lang usa isso no M, né? Na hora que tem, eu acho que é uma cena tem o cartaz ou eu não sei se é de procura-se ou o cartaz da criança que foi perdida e aparece a sombra do Peter Lorre ali na cena. Então acaba virou um clichê visual, né? Acaba Virou. E é fantástico. E eu espero que usem muito ainda, porque é um clichê muito legal. Eu acho sensacional, assim. E eu estava vendo um vídeo de análise e o cara disse que não existe nenhuma evidência que, tipo, não tinha nada, não existe no roteiro, não foi programado aquela cena do Nosferatu. Possivelmente foi uma coisa que o Murnau pensou no momento. Que não, Viu a sombra, viu a parede. Olha, eu vou falar que muito da sombra que a gente faz no teatro, até hoje, é de momento. Então, você está ali no ensaio, bateu uma sombra, você vê aquela sombra na parede, você fala, não, essa sombra tem que ficar em cena, gente. Tá lindo. Tá lindo, porque a sombra, às vezes, fala muito mais. Né? E a sombra tem esse caráter de duplicar, de deixar tudo duo, de deixar a história duo. ampliar, né? Também, a mesma né? coisa do reflexo, né? O reflexo também tem muito isso. Né? E os orientais trabalham isso maravilhosamente. Né? O teatro da sombra nasceu por ali, né? Na China, na Tailândia. Então, a relação deles com a sombra, em termos de linguagem, já é antes de Cristo. É milenar, né? É milenar. Em termos estéticos mesmo, assim, né? Com cuidado e tudo. Que a sombra é usado para contar histórias desde que a humanidade existe. Desde que fizeram o fogo apareceu, sombra. O brinquedinho com as mãos na vela, né? Se der uma vela, você vai brincar. Não tem como. Quanto que você pode ter de 0 a 80 anos. Quando você vê, nem que você passe assim. Mas brincar com o seu duo é muito interessante com você. Agora, o que eles fazem no teatro de sombra é que eles levam a sombra, o chinês, né, para outro lugar, né, um lugar estético, um lugar de linguagem, um lugar. Né? Então, é fantástico. Você vai dar uma lida, sugiro para as pessoas, dê uma pesquisada no teatro de sombra oriental. É simplesmente fantástico. E foi ali que veio, né? E esse trato bem com a sombra, dentro da linguagem, né, em quadros, em fotografia, no cinema, quando ele é trazido, é muito, muito mágico. Porque ele sempre leva a gente para um lugar onírico mesmo, um lugar de devaneio, um lugar de sonho, um lugar
diferente. E esse é o bacana da sombra. Seja um lugar diferente para o terror ou para ou para poesia, para o romance, mas é sempre um lugar diferente, né? É bem legal, né? Vamos pensar nessa questão. E eu gosto do elemento da sombra, no caso, no filme de horror, no caso do Nosferatu, porque ele amplia a ameaça, né? Porque Sim. uma coisa é se a câmera, por exemplo, tivesse focada no Nosferatu subindo a escada, mas dá um efeito completamente diferente. A câmera focando na sombra dele, e aquela câmera e aí tem aquelas mãos, né? Aí entrando, né? Abraçando, ele chegando naquela porta, e depois ele utiliza a sombra. Tem uma cena maravilhosa que ele foca como se fosse a mão no coração, e ele gira e ela morre, ela cai assim, né? Então eu acho isso muito legal, e eu acho que o efeito é muito maior ele usando a sombra do que se ele estivesse mostrando o Nosferatu. Sim. E outra cena, né? Que a sombra, o Nosferatu se mostra, ou seja, a cena da porta, que é a clássica. A porta abre, e não tem ninguém, de repente ele aparece e a luz está nele, assim. Mas, em compensação, atrás é um escuro tão profundo, assim, que você fala, sabe, é o mal ali, total ali, sabe? Atrás dele é que está, sabe? É muito... E a luz está só no rapaz deitado na cama e a profundidade da porta, daquele recorte de porta, é o infinito, né? Atrás dele está o infinito da escuridão. Então, é um filme onde a luz é usada de forma completamente bem feita, assim, é espetacular. Isso vem muito da coisa do teatro, né? Provavelmente o diretor de luz, ou o diretor de fotografia, pessoas ali ligadas ao teatro, né? Uma luz que tem também, claro, né? O Ingmar Bergman, no Sétimo Selo, tem muito isso, muito essa luz, sabe? Essa luz. Eu vi uma cena do Fausto que a Tatiana estava assistindo, e ela me chamou, vem cá, mãe, ver. Eu olhei e logo me lembrei de Sétimo Selo. E o Sétimo tem uma inspiração no filme A Morte Cansada do Lang, né? Então, com certeza. E assim, aí alguém que sabe usar, aquele fotógrafo que ele trabalhava muito, o Sven Nykvist, meu sueco é pior que meu alemão. E também que era um gênio da direção de fotografia e, nossa, era impressionante de luz e sombra no Bergman. Essa informação que você trouxe da luz para os alemães, a relação dos nórdicos, né, na verdade, eu acho que todos eles ali com a sombra. Depois eu fiquei pensando mesmo nos filmes do Wim Wenders, no Oásis do Desejo, a relação com a sombra também é fantástica, né? Fantástica, assim, aquela parte toda do filme preto e branco, lá, os anjos, e é um cuidado também fantástico com a luz. Os espetáculos da Pina Bausch sempre tem muito escuridão. Pina Bausch, exatamente. Nossa, e aí, caramba, realmente os tchecos, os holandeses, os alemães, eles têm uma relação mesmo com a escuridão. Inclusive, o expressionismo alemão tem influência do cinema nórdico do período, porque muitos estavam trabalhando na Alemanha, assim. Eu não conheço muito cinema nórdico desse momento, assim. Eu vi um pouco de Carl Dreyer, também é outro bem, aquele Vampir dele, que é uma adaptação livre da novela do Sheridan Le Fanu, que é bem, assim, a criação de atmosfera fantástico, assim. Mas, assim, desses nórdicos que influenciaram o expressionismo, eu não conheço, assim, mas eu vejo muita menção. Então, tem tudo a ver, né? E provavelmente, muito provavelmente, o Bergman conhecia toda essa tradição, inclusive que é um cara do teatro, né? O Bergman é um cara do teatro. Os filmes de terror nem fala, né? Porque os filmes de terror já são de lá, vêm de lá, entendeu? Não dá, né? Todos eles têm muito até dos filmes blockbusters de Sexta-feira 13, até os mais com um terror mais requintado, né? Como os filmes A Bruxa, por exemplo, todos eles carregam muito forte essa questão da sombra.
Eu Mas o disse Bebê de para a Rosemary Tati, é outro, assim, que é pura sombra e medo e nada, né? É o vazio. Assim. É o tempo todo trabalhando com vazio. O Hitchcock, eu também não preciso dizer que é o rei da sombra, da escuridão, nos filmes dele. Né? eu falei outro dia com a Tati sobre isso, da possibilidade do próprio clima desses países nórdicos, de uma certa forma, inspirarem o clima, né, dessas produções. Eu não sabia dizer, mas né, Bom, em termos atuais, me o faz. Nordic Noir, no caso o Noir nórdico, ele se inspira muito na paisagem, assim, tu vê eles muito usando o branco da neve, assim, como algo, assim, que inspira temor, assim, né? Então, eles É usam muito verdade essa isso. paisagem. Tu vê, por exemplo, na literatura, com o Boneco de Neve, do Ionesbo, ou séries que tem até na Netflix, a Trapped. É uma Sim. islandês que é neve, 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 neve. Então, É uma e aí brancura que neve é você muita fica luz. aflito. Oi? Você fica aflito com aquela brancura toda. Exatamente. Daí A é saber usar muito influência essa paisagem, e a né? Essa influência do natureza. ambiente. Eu só não Mas com certeza essa quero, questão de ficar tanto tempo na penumbra, dos verões serem curtos, claro, isso eu acho influencia que deve a relação ter, com o escuro. Né? Sua deve ter relação uma muda um pouco. Em influência. termos de arquitetura, por exemplo, eles ao contrário, eles adoram essas casas de vidro, essas casas abertas, esses espaços amplos, para aproveitarem o sol o máximo possível. Né? Porque a luz é muito importante. Né? A luz é muito importante para quem não tem luz, sabe? A maioria parte do ano. Né? Então, assim, então as casas tendem a ser mais com vidro, mais a receber muita luz. Né? Mas, assim, que a relação com a escuridão muda mesmo. Aqui, em termos de Portugal, eu acho que eles têm uma produção de filmes com o uso da sombra bem interessante, bem peculiar. Eles gostam mais de penumbra, uma coisa mais escura. Isso é bem interessante, muito, mas muito interessante mesmo. Assim. O fantástico, né, que ele trouxe para o cinema, que eu acho mais curioso do expressionismo alemão, né? Eu acho isso fantástico, assim, acho bem legal, Eu né? quero aproveitar, antes da gente se perder conversando, e eu esquecer de destacar, porque o expressionismo ele tem uma influência de três artistas. Eu li em alguns textos e sempre volta a esses três artistas principais, artistas plásticos, né? Expressionismo nas artes plásticas. O expressionismo, eles consideram o expressionismo em geral, bebe muito na fonte desses três artistas plásticos, que seriam, e no cinema nós identificamos, seria o primeiro eu greco, né? E aí o eu greco nasceu em 1541 1614, né? Estamos lá atrás. Característica do eu greco, estilo dramático e expressivo, claro. O eu greco ele era considerado um estranho para o grupo, né, com o qual ele convivia, o grupo de artistas da época, e eu gosto muito das obras do El Greco exatamente porque ele representa as figuras humanas alongadas e meio tortuosas, assim. Já é, né, um prenúncio. Além disso, ele tem o uso de uma pigmentação que deixa um efeito de fantasmagoria. O segundo que eles citam, eu coloquei aqui na ordem mais temporal, né? É o Vincent van Gogh, que Sim. nasceu em 1853, morreu em 1890. Como ele morreu cedo? Sim, morreu super jovem. Oi? Morreu cedo. Morreu cedo, eu sabia que, mas eu não pensava que era tanto, assim, 1853, 1890. Tá, o Van Gogh, ele é um dos mais famosos pintores da arte ocidental, né? E as obras dele são caracterizadas por cores dramáticas e vibrantes, né? Falamos na questão do expressionismo alemão ser colorido, né?
E a questão também da pincelada dele, que é a marca autoral dele, né? Porque tu olha na tela e tu vê a marca do gesto. E um terceiro que eu reconheci no Caligari, que é o Edward Munch. Ele nasceu em 1863, esse viveu bastante, e morreu em 1944. O Munch é um pintor norueguês, expressionista, aí já considerado expressionista, porque o Van Gogh ele é considerado pós-impressionista. Bom, aí vai ter essas denominações, vão ter variações, mas enfim, o Munch é considerado expressionista. As obras dele são pautadas por temas sociais, pelas aflições e angústias humanas, e a obra mais emblemática, né, do Munch é O Grito, de 1893, né, que é considerado, juntamente com a Mona Lisa, um ícone cultural. E nós assistindo o filme ontem, O Gabinete do Dr. Caligari, a cena que o Caligari vai apresentar o show dele, né? E aí tá todo mundo na frente ali da tenda, onde vai acontecer o espetáculo, e ele colocando o cartaz com a representação do César, o sonâmbulo. E eu olhei para o cartaz e eu digo, mas isso é Munch. E aí fui conferir realmente, porque o rosto... Pode ter sido uma referência mesmo. A forma lembra muito o Grito. Eu não sei, mas assim me remeteu, né? É uma relação possível. É uma relação possível. Tá, o que eu ia te perguntar, não daria para, entre dessas influências aí, eu pensar o Rembrandt, pela questão do uso de sombra e luz? Ninguém cita o Rembrandt. Não em termos de influência do expressionismo no sentido de trabalho de forma, mas no trabalho de luz e sombra. Da luz e sombra. E um outro pintor é o Caspar Friedrich, né? É o pintor romântico alemão. Romântico, sim. Que é uma grande influência, que é um cara... Mas o romantismo é uma influência, né? Sim, e principalmente pro Murnau, esse uso da natureza, esse elemento fantasmagórico também, aquelas ruínas, e aí parece que tem uma espécie de fog. Então tudo é uma coisa meio assim que soa como uma ameaça, não é uma natureza representada de uma forma diferente, assim. Então a influência desse pintor é citada. Do Caspar Friedrich. E sim, mas eu acho incrível. E todos esses elementos contribuem para, como o Eric falou, a questão do fantástico, né? Para representar um mundo fantástico, e um mundo fantástico de horror, né? Então, acho que tudo contribui, né, para isso. Sim. Eu acho também. Tem uma coisa curiosa, assim, que é desses pintores, que é o traço circular, né? E que na arquitetura se vê muito, né? Que a gente estava falando da coisa do orgânico, do mais próximo da natureza. Porque todos eles vão quebrar essa representação retilínea, né? Essa perspectiva, e vão começar a transformar essa linha numa linha mais orgânica, que sugere movimento, né? E é por isso, por exemplo, que o Greco não era aceito naquele momento que ele estava produzindo, né? E a gente vê muito isso no cenário, no figurino, no próprio roteiro até, sabe? Com certeza, exatamente. E é importante destacar que nós estamos falando aqui, quando a gente fala em Munch e tantos outros, são artistas renomados que, com a ascensão do nazismo, foram crucificados, né? Sim. Pelo regime nazista. E aí tem aquela emblemática exposição da arte degenerada, que no caso era como eles chamavam a arte moderna, de 1937.
que vai misturar as obras desses artistas, desses pintores, e fotografias de pessoas, lembra muito Caligari, fotografia de pessoas internadas em hospícios. Oh, Tu já viu essas imagens, Eric? não vi. Eles montam a exposição e eles mesclam os autorretratos, os retratos que são Já chamando os artistas, já fazendo uma relação, né? Querendo relacionando diretamente as pessoas loucas aos doentes mentais. Então, eles vão mesclando essas imagens, né? E chamam... atribuindo valores a todos ali, tanto às pessoas que estão nas fotografias como aos artistas. Exatamente, exatamente. Então, é interessante a gente pensar também a posição radical desse regime em todos os sentidos. Em todos os sentidos, inclusive... E que a estética vai ser muito importante para o regime, né? Que é o retorno ao clássico. Tem o documentário que é muito bom, Arquitetura da Destruição, que vale a pena assistir, para ver as influências estéticas do regime nazista, né? O retorno ao clássico é o retorno à estabilidade, à beleza. Aí entra a questão do ideal. Exatamente. Olha, já fomos longe. Olha, devido ao horário, eu acho que a gente poderia fazer uma rodada final. A Tatiana tem alguma coisinha aqui, o Eric deve ter alguma coisinha lá. Não, só para nós nos encaminharmos. Fala, dona Tatiana. Tá, então, só para finalizar, eu já falei muito, só pontuar assim, a influência do expressionismo, a gente já falou um pouco, né? Que nos Estados Unidos é muito forte e tem muito a ver com a ida de muitos desses artistas para os Estados Unidos, sendo o Lubitsch o primeiro, mas aí a movimentação, né, são de vários, tanto atores quanto produtores. O Murnau, 27, está fazendo aí, para mim, uma das grandes obras-primas do cinema, que é o Aurora. Então, nos Estados Unidos, né, e morreu muito cedo, infelizmente, num acidente de carro no início da década de 30. Eu fico pensando o que seria depois, porque o Lang produziu tanto nos Estados Unidos, né? É uma pena, e ele não fez, e o último filme também é um dos últimos filmes mudos. Mas e saiu fugir do nazismo, não? O Murnau, não. Que eu saiba, não. Porque o Murnau, ele foi 27, ele já estava fazendo filme nos Estados Unidos. O Lang, sim. O Lang, sim. Então, a gente tem, assim, influências claras aí nos monstros da Universal, isso é década de 30. Os filmes de horror da RKO nos anos 40. Né, produzidos pelo Val Lewton, muitos dirigidos pelo Jacques Tourneur, e recomendo, assim, são filmes incríveis que fazem uso de luz e sombra. Principalmente, meu preferido é O Sangue da Pantera, do Jacques Tourneur, com direção de fotografia do Nicolas Musuraca, é fantástico. Filmes no ar aí da década de 40 e 50. A gente já mencionou cineastas atuais como o próprio Tim Burton. E aí, pontuar alguns alemães que se mudaram, então, para Hollywood. O produtor Eric Pomer, roteiristas como Karl Mayer e Robert Siodmak, e aí o Siodmak vai ser um grande nome do noir, dirigindo vários filmes do noir, incluindo Os Assassinos, que a gente fez na outra temporada um episódio sobre. O cenógrafo Rocco Gliese, atores e atrizes como Marlene Dietrich, Peter Lorre e Conrad Veidt, né? Conrad Veidt é o César, o sonâmbulo, e fez aí filmes como O Homem que Ri do Paulene e Casablanca, né? Ele é o oficial nazista do Casablanca. Então, diretores aí como Lubitsch, Murnau, Paulene, Fritz Lang, o Josef von Starberg, o George Pabst, meu alemão é péssimo, e o Karl Freund. Lembrando aí que o Paulene dirigiu O Homem que Ri, e a imagem do personagem, que é uma adaptação do romance do Victor Hugo, não, o romancista. Tá, não sei. O que escreveu Os Miseráveis? Victor Hugo. Então é. Então, o visual do Homem que Ri inspirou o visual do Coringa, que é um dos grandes personagens da cultura pop aí, né? E o Karl Freund, diretor de fotografia, trabalhou com Murnau, Lang, Wegener, fez a direção de fotografia do Drácula, do Todd Browning, né, que é o Drácula com o Bela Lugosi,
E chegou a dirigir um filme dos Monstros da Universal, que é A Múmia, né? Com o Boris Karloff. Então, aí tu... Belo filme. Eu gosto. Eu gosto não é um dos meus monstros preferidos, mas eu sou muito fã do Boris Karloff, mais do que do Bela Lugosi. Então... Eu gosto da Múmia. Mas, então, assim, é só para pontuar que a gente está falando de uma influência muito direta, assim, porque essas pessoas produziram nos Estados Unidos e deram toda a sua bagagem aí de influências, né? E é muito visível quando a gente vê esse cinema do período aí, 30, 40, 50, nos Estados Unidos. Eu acho que vai além, eu acho que a influência no mundo todo, né? Sim. No nosso cinema de terror, né? No nosso Mujica, sabe? Com o uso de sombra, de efeitos especiais queimados. Assim, eu acho que nos filmes de terror, em especial, a influência é gritante, assim, é enorme. Nos filmes de suspense, né? Quando eu vi o Labirinto do Fauno, eu vi muito do expressionismo, do mundo magético misturado com real, até no próprio roteiro, né? Na verdade, eu acho que aquele diretor especial carrega muito disso, né? Desse mundo onírico, de sonho e fantasia. Então, assim, ele carrega, e ele vai entre o belo e o grotesco e o bonito e o poético, e vai tudo misturado. E eu vejo muito isso em muitos artistas do cinema, da performance, do teatro. O teatro, eu acho que abraçou a luz, a sombra, é nosso, é uma coisa que eu acho que faz parte da linguagem teatral, a luz, né? Então, ela é uma das bases da linguagem teatral. Então, não tem como fugir muito disso, né? E o teatro, claro, as pessoas não vão muito ao teatro para ver realismo, elas querem fugir do real, né? Senão vai ver novela, né? Vai ver filme. Então, assim, o teatro sempre tem essa preocupação, por mais que seja realista, de subverter algum momento. Mas é muito legal quando vê isso no cinema. O que é legal é entender, eu acho, sim, é entender a coisa do artista ser o reflexo do seu tempo, né? Algo tão clichê, tão simples, né? Mas assim, num mundo onde sabe, a luz estava aparecendo, o telefone, a máquina fotográfica, a máquina de filmar, foi um momento assim que eu acho que a humanidade deu um salto, eu acho que muito parecido com o que a gente está agora, com as novas tecnologias, com o homem indo à Lua, como se estivesse indo para Salvador, com tanta mudança e ao mesmo tempo o homem, enquanto humanidade, tão despreparado para tanta tecnologia. Então, assim, o que eu vejo é que aqueles artistas procuraram muito na natureza, sabe? E aí depois eu vejo a Bauhaus, o modernismo, com as suas linhas retas, que é tão pouco natural. O próprio Kandinsky falava que a linha reta não se encontra na natureza. Então, assim, você vê, na verdade, o expressionismo tão no mundo tão dos sonhos ou fora do real, mas ao mesmo tempo tão apegado ao natural, sabe, assim, ao escuro, as coisas tão e a alma humana também, né? Tão humano. Isso é muito interessante. Aí é que eu acho que está o grande, o mais significativo para mim, pelo menos é o que mais me pega, né? É que você vê aquele filme e fala, cara, eu estou vendo um filme completamente maluco em termos visuais, mas muito humano, muito natural. Muito natural. Entendeu? Muito mais natural, de repente, do que um filme hoje mais claro. Matrix, por exemplo. Na parte bela da Matrix, né? Tudo reto, tudo igual, todo mundo da mesma cor, tudo bonito, entendeu? Tudo certo. Eu prefiro aquela o outro. Lado mais sombrio. Mais sombrio. E eu acho assim, em termos de cinema oriental, né, que já assim nos anos 50, 70, a Sombra vale muito a pena assistir. Só pela Sombra já vale a pena. Nem que você ache o filme em japonês, mas vale a pena assistir. Eles têm realmente um trato com a sombra e essa coisa do teatro de sombra chinês.
também é uma coisa deslumbrante de se achar, de se ver mesmo. E ver esse trato, essa coisa com a luz. Que, na verdade, é um carinho com a luz. E uma valorização do que quer ver. Né? Isso é bem legal. Que a fotografia, o cinema faz isso já há muito tempo. Né? É outra coisa, é o trato. É o que você quer mostrar. É isso. Né? Minhas curvas. Minhas Então, curvas. eu acho que o que o Eric fala remete a uma questão com a qual nós estamos nos debatendo aqui em casa, eu e a Tatiana, a necessidade de diminuir a luminosidade da tela do celular. É muita luz. Precisamos de um pouco de sombra. Os nossos olhos precisam. Eu tirei o brilho do celular. A intensidade, tá? Nós estamos vivendo nesse momento intensamente, né? A luz. Eu tenho uma sugestão de pesquisa, assim, para quem está ouvindo, é um arquiteto austríaco chamado Hunter Weiser, né? Que eu acho que ele traz muito dessa coisa do expressionismo alemão para a arquitetura, tanto em formas como em cor. Os prédios dele, as janelas, cada um é de um jeito, não é nada regular. O museu dele na Áustria, o piso é torto. Tu tá falando do artista, aquele que... Sim, o artista plástico também. Tem o Manifesto do Cocô e tem as 5 peles. As 5 peles. Ele é simplesmente fantástico. Eu vou colocar nas referências o livro dele. E, casualmente, eu tenho uma orientanda, salve, Berê, que vai defender daqui a pouco, que ela se apoia muito a discussão dela nesse artista. Eu também. Ele faz parte de tudo que eu trabalho. Assim. O pintor das 5 peles. Ele é fantástico. Tem tudo a ver com o cenário do Dr. Caligari, com certeza. Tudo a ver. Por isso, quando eu vi, né, não tive acesso às coisas, comecei a estudar mais o Hunter Weiser, eu já pensei nisso. Eu falei, se fosse um filme expressionismo, seria dessas cores aí, colorido assim. Por isso que eu perguntei naquela hora, vocês acham que seria? Eu acho que seria muito colorido. Realmente seria. Um dos prédios da arquitetura expressionismo alemão, que é a Filarmônica de Berlim, é amarela. Né? É amarela. O prédio é todo amarelo. Né? Então, isso já mostra... eu não conheço, vou procurar esse prédio. Isso mostra que as pessoas gostavam da cor. Né? E aí depois vem a Barrosa toda preta e branca, vem a coisa toda mais... um pouco menos. Né? Mas olha lá, é amarelão. O próprio é todo... Ela é branca com verde, se não me falha a memória. Entendeu? Eles usavam cor mesmo, não tinha vergonha, não. Não tinha medo de ser feliz. Colorido. Em alguma coisa, a Europa parou de usar cor e ficou tudo opaco. Eu não sei qual momento foi. Mas vale a pesquisa. Isso aí se discute um pouco no livro, aquele que eu já citei aqui dentro do Nevoeiro, que ele vai falar desse mundo cinza, acinzentado. Até no cinema, é uma tendência que o pessoal discute muito, que a partir principalmente da trilogia Batman, do Nolan, os filmes ficaram cinzas. Os diretores parecem desses mais blockbuster, têm medo de usar cor. Por isso que eu acho maravilhoso quando o Guillermo del Toro fez o Pacific Rim com aquelas cores gritantes. Achei maravilhoso, porque o cinema americano parece que atual, assim, eles adoram fazer assim esses filmes de super-herói da DC, assim, muito, né, seguindo essa onda do Batman. Muito sombrio, mas são filmes cinzas, eles não trabalham com a luz e sombra, como o nosso amigo lá do Farol, que sabe muito bem trabalhar com luz e sombra. Então são filmes feios, né? Vamos falar a verdade? Filmes feios. Não, para mim, assim... Sem contraste. Vencedor do Oscar, outro filme que o trabalho de luz e sombra é simplesmente fantástico. O Moonlight é absurdo. Moonlight, e o legal do Moonlight é que é uma narrativa realista, é um filme realista, mas o jeito de contar não é nada realista, não. Poético. Não é temporal, tem luz que vem, você não sabe de onde.
sabe? De repente a mãe está gritando e tem uma luz nela e você, ué, mas essa luz está onde? Está da onde essa luz? E é uma luz isso, é uma luz expressionista. Ela está ali, ela não vem de lugar nenhum, ela está ali só para mostrar que é uma louca de droga, entendeu? É só para isso. E ele trabalha, e é um cara, todos eles sendo do teatro, o texto é teatral, né? E aquele filme, e ele separa os filmes, as partes da história por cor, por luz. Isso é fantástico. Só isso por si já é fantástico. E você vai do sépia ao colorido, passando por um tom pastel e vai viajando na luz. É outro filme que dá para contar com luz também. Dá para contar com luz. Isso é muito bom quando você vê isso. Cor, né? Quando você vê cor no cinema. As pessoas não terem medo de usar. Sim, com certeza. Muito, muito legal. Né? Então, acho que era isso, caros ouvintes. Acho que tem várias dicas aqui para aqueles que gostam de cinema, para o pessoal que gosta das artes plásticas. Muito bom estar com vocês aqui, discutindo mais uma vez. Discutindo não, refletindo, né, sobre algumas questões. E o Tanizaki vai contribuir para nós pensarmos sobre a sombra e sombre a luz. Então, acho que é isso. Esperamos que vocês gostem e estejam aqui de novo daqui a mais ou menos um mês. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.